Colossenses capítulo 1, verso 13 ao verso 17, que nos diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Lerei novamente o verso 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Que Deus nos abençoe com a porção da sua palavra lida. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio, ó Deus, que tu nos concedes de estarmos na tua casa para cultuarmos o teu nome santo. Só tu, ó Deus, és digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, como os teus servos, para te render graça e adorar-te, Senhor, na beleza da tua santidade. Agora, Senhor, que a tua palavra foi lida, que com certeza já tem falado aos nossos corações. Ó Deus, que o teu Espírito nos conduza naquilo que estaremos meditando, Senhor, da tua palavra nesta noite. Que cada um que aqui está, e também aqueles que estão em suas casas, ó Deus, acompanhando pelo Facebook, ó Deus, tu estejas falando a cada ouvinte, a cada coração. Tu sabes como necessitamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados, esse texto que nós lemos, nós refletimos quanto aos versos 13 e 14 na semana passada. E hoje estaremos refletindo dos versos 15 ao verso 17, tendo o privilégio de observar a excelência, a grandiosidade da pessoa de Cristo na obra da criação. Nós vimos no domingo passado, como falamos, nos versos 13 e 14, a excelência da pessoa e da obra de Cristo na salvação dos pecadores. Destacando que Jesus Cristo nos libertou do império das trevas. Destacamos também que Jesus Cristo nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E foi destacado também que Jesus Cristo ele nos redimiu e perdoou os nossos pecados. Perdoou dos nossos pecados. E hoje estaremos vendo os versos 15 ao verso de número 17, que passam de Cristo como um mediador, que vai além disso, para estarmos observando Cristo como, desde toda a eternidade, a imagem do Deus invisível, como Ele é desde o começo dos tempos, o Criador, o sustentador de tudo quanto é nos céus e na terra. Irmãos, o interesse de Paulo ao escrever a carta à igreja de Colossos, para aqueles irmãos ali, é para que aqueles crentes ali de Colossos, eles estivessem percebendo e compreendendo que Cristo é suficiente para a vida do ser humano.
para que pudesse estar fazendo a mediação entre o homem e Deus. Não há nada mais de necessidade para que isso aconteça. Cristo é suficiente para isso. O ser humano, ele tem como costume colocar mediadores entre Deus e o homem. E Paulo, o seu objetivo, o interesse dele de escrever a carta para a igreja de Colossos foi esse, para que eles entendessem que Cristo era suficiente. Até porque, como nós observamos já em domingos anteriores, aquela igreja estava sendo atacada por falsos profetas. Aquela igreja estava sendo atacada por falsos ensinamentos. Aquela igreja estava sendo atacada por pessoas que diziam que Cristo fora um homem comum. No máximo, um dos profetas. Nada além disso. E Paulo mostra nessa sua carta, defendendo e apresentando a defesa quanto à pessoa de Cristo unicamente. Não é muito diferente dos nossos dias. Falamos aqui, e nós sempre repetimos isso, a Bíblia Sagrada, quando ela é lida, é como se Cristo, como se ela tivesse sido escrita ontem para ser lida para a igreja hoje. Ela é sempre atual. Sempre que nós lemos a Bíblia Sagrada, ela sempre mostra aquilo que temos como necessidade. E a própria palavra nos ensina que ela se renova a cada manhã. Sempre que lemos, sempre temos uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações. Não importa o momento que estivermos vivenciando, não importa a circunstância daquele momento, naquela ocasião, mas Deus é que vai falar de acordo com sua vontade, com base nas necessidades do ser humano. Ele vai ao encontro cada pessoa, para ir de encontro ao nosso viver de forma equivocada. E aí ele vai nos mostrar exatamente esses aspectos. E aqui, amados, como nós já vimos, relacionado à excelência e grandiosidade da pessoa de Cristo quanto à salvação dos pecadores, aqui Paulo agora vai estar destacando para a igreja de Colossos a grandiosidade da pessoa de Cristo na obra da criação. E aí nós vamos observar que Paulo vai destacar Cristo como sendo divino, Deus. Ao contrário daquilo que se estava sendo inserido dentro da igreja, em mostrar que Cristo fora um homem comum. Como falamos, no máximo, fosse ele um profeta. É tanto que mesmo na época ali, quando Jesus estava ensinando, ele questionou aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? E aí, é o Jeremias, João Batista, e começaram a citar profetas e outros. E aí, nós vamos observar que esses ensinos têm sido propagados ao longo da história. Na igreja de Colossos, os falsos profetas começaram a invadir. E Paulo, mesmo não conhecendo-os fisicamente, escreveu, sabendo do que ali estava acontecendo, ele escreveu esta carta, e aí vai alertar os irmãos, vai levar uma mensagem de despertamento aos irmãos, para que eles pudessem se firmar naquele que é a base, naquele que é o fundamento, que é Jesus. E com base nesse texto, estaremos destacando três pontos. O verso 15, verso 16 e o verso 17. No primeiro deles, Jesus Cristo nos mostra no verso 15, Jesus Cristo é a expressão de Deus, a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo, ele afirma, veja que o texto nos diz, no verso de número 15, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Essa expressão, essa palavra que diz aí, imagem, ela significa uma representação e uma revelação exata do próprio Deus. Não é uma cópia,
como alguém poderia pensar. Não é uma imitação, como alguém poderia colocar. Mas não, é uma revelação exata do próprio Deus. Isso mostra-nos que o apóstolo Paulo estava querendo fazer com que aquela igreja de Colossos estivesse tirando aquilo que estava sendo pregado ali como heresia, como algo que queria distanciar os irmãos ali da palavra de Deus, da verdade do Evangelho, onde aponta única e exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos observar que daqui a poucos instantes que aqueles irmãos ali estavam em volta de pessoas que buscavam adorar até a anjos. Mais à frente estaremos observando esse aspecto. Então, irmãos, ali nos mostra o apóstolo Paulo, aqui quando ele fala a respeito disso, fazendo com que aqueles irmãos ali estivessem entendendo que aquele Cristo ao qual ele estava falando, estava ali sim, a imagem, a revelação exata, a representação exata do próprio Deus. Porque ele compreendia que Jesus é Deus. Tudo que Deus ele é, Jesus o é igualmente. Veja, abra sua Bíblia em João capítulo 14 e o versículo de número 9. Olha só o que nos mostra nesse versículo. João capítulo 14 e o versículo de número 9. O Senhor Jesus responde a Filipe. Porque Filipe, no verso de número 8, diz assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, quem me vê, a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Veja que Jesus diz: olha, você está me vendo, você está vendo também o Pai. Em outro momento, lá no capítulo 17, e antes também, nos capítulos 15 e 16, ele vai mostrar de que ele e o Pai são um. Ele é a expressão do ser de Deus. Como nos mostra em Hebreus capítulo 1, versículo de número 13. Digo, versículo de número 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina aqui nesse versículo. Hebreus 1, 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso está se referindo ao Senhor Jesus. Ele é o verdadeiro Deus. Colossenses capítulo 2, o verso de número 9, diz assim: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amados, fora de Jesus, a imagem perfeita do Deus invisível, não há salvação. Fora de Jesus, a imagem do Deus invisível, não há redenção, não há remissão de pecados, como vimos a semana passada. Ele, exclusivamente Ele, unicamente Ele é aquele que veio para resgatar o homem, para salvar o homem, para perdoar o homem. Fora de Jesus, não é possível o homem alcançar o perdão. Fora de Jesus, não é possível o homem alcançar a redenção. Fora de Jesus, não é possível o homem alcançar o perdão dos seus pecados. Mas não é mesmo,
porque a Bíblia não mostra outro nome senão o nome do Senhor Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos observar que a palavra de Deus ela vai mostrar desde lá do Gênesis até o livro do Apocalipse, apontando para Jesus, direcionando toda a mensagem para Jesus. Os amados irmãos do Antigo Testamento aguardavam a vinda do Messias, aquele que estaria vindo para resgatar, aquele que estaria vindo para perdoar o pecado ou os pecados dos homens. E nós hoje temos o privilégio e cremos nesse Jesus que já veio e que na cruz do Calvário deu a sua vida, que na cruz do Calvário derramou o seu sangue precioso para nos resgatar, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Em João capítulo de número 1, verso 18, nos diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então veja que a Bíblia vai nos mostrando em todos os versículos que estamos lendo aqui, destacando que Jesus, ele é divino, é Deus, ao contrário daquilo que os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinadores estavam querendo colocar na igreja de Colossos. E Paulo diz: olha, vocês prestem atenção, vocês estejam atentos a esses falsos ensinamentos, a essas heresias que estão tentando colocar no meio de vocês. Nada fora de Cristo, mas nada mesmo. Precisa Ele ser o centro de tudo. O texto que nós lemos de João 1,18 nos mostra que ninguém viu a Deus. Em João capítulo 4, versículo 24, nós vamos observar que diz que Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas o Senhor Jesus, Ele revelou quem é Deus. Quando Ele veio, Ele mostrou quem é Deus. Ele foi exatamente o que nós falamos no início. Ele foi a revelação exata do próprio Deus para os irmãos ali na igreja de Colossos e também para cada um de nós em nossos dias. Então, amados, em Cristo, o Deus invisível tornou-se visível, tornou-se palpável. Por isso que ele disse a Filipe: há tanto tempo que estou convosco, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele mostra de que ele estava ali e que ele era esse Deus verdadeiro que viera ao mundo para resgatar o homem. Como nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versos de número 1 e 14, nós vamos observar o seguinte: olha só, no princípio era o Verbo, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E ele mostra de que assim como é o Pai, é Ele. Ambos são Deus, porém um só. Então, amados, quando nós observamos lá na Epístola de João, no capítulo de número 1, lá perto de Apocalipse, João capítulo 1, João capítulo 1, e nós leremos os versos de 1 a 4, que diz assim: olha só, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada.
porque temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. João 10. Os irmãos podem até pensar, hoje o pastor está citando tantos textos, mas é para que a gente possa, amados, perceber aquilo que Paulo estava escrevendo para a igreja de Colossos, fazendo com que eles viessem a entender a importância da base, a importância do fundamento da igreja, que é o Senhor Jesus. Fora dele não há sustentação, fora dele não há segurança, fora dele não há um fundamento seguro, uma base sólida. É preciso estar na rocha, que é Jesus. João capítulo 10, versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Então, amados, quando Paulo ele fala nesse versículo 15, que Jesus, ele é, olha só, que ele é a imagem do Deus invisível, ele está nos mostrando que Jesus, ele é divino, não apenas ao homem o qual estava sendo anunciado lá para a igreja, mas ele era Deus, o próprio Deus encarnado, que viveu entre os homens ali. Eu fico, vez por outra, refletindo quanto a isso. Aquelas pessoas que tiveram o privilégio de ver a olho nu o Senhor Jesus, ali frente a frente com Ele. Aquelas pessoas que viram Ele realizar os milagres, Ele curar cegos, Ele levantar pessoas que eram aleijadas, fazendo-as andar, Ele ressuscitar mortos. E muitas pessoas, mas muitas vezes, não creram em Jesus. Até mesmo os discípulos de Jesus, vez por outra, questionavam. Veja, quando Filipe questionou: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: é tanto tempo que estou convosco. Então as pessoas, elas têm a tendência da incredulidade. As pessoas têm a tendência de, além de serem incrédulas, colocarem outras questões ou pessoas como sendo elas o Salvador, como sendo elas o intermediador, como sendo elas o mediador entre o homem e Deus. Mas o versículo ainda diz mais uma outra expressão, olha só: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amados, aqui, muitas pessoas em nossos dias têm entendido este versículo de maneira equivocada, sem observar todo o contexto, sem observar toda a razão pela qual Paulo colocou para aqueles que ali estavam ouvindo, que era a igreja de Colossos. Olha só, o texto diz assim, que ele é o primogênito de toda a criação. Mas ele não está dizendo que Jesus foi o primeiro que foi criado, porque essa é a imagem que aquelas pessoas estavam colocando, essa era a mensagem que as pessoas estavam ensinando para a igreja de Colossos, dizendo que ele fora criado. E como Paulo disse, olha, é o primogênito de toda a criação. Então ele está dando ênfase, o apóstolo Paulo, à sua divindade e não à sua humanidade. Ele estava dando ênfase ao Filho em seu ser eterno. Olha, o título dado aqui está destacando a ideia aqui de prioridade que era dele, a ideia de superioridade que era dele. No Antigo Testamento havia uma atenção muito grande para quem era o filho que nascia primeiro, o primogênito.
era aquele que tinha os direitos. Se alguém lembra ali de Jacó e Esaú, Esaú era mais velho, o direito de primogenitura era dele, mas ele trocou por um prato de lentilhas. E Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaac, para que ele viesse a ter o direito da primogenitura. Então, ser primogênito tinha direitos diferenciados em relação aos outros irmãos. E aqui o que Paulo está mostrando é exatamente isso. Ele que é o primogênito de toda a criação, dizendo, olha, ele é superior a todos. A prioridade é dele. O primogênito era o herdeiro principal do seu pai. Então é empregado esse termo para afirmar que ele tem tal honra, tal dignidade, ele era a pessoa diferenciada. Atanásio, ele chegou a dizer o seguinte, em relação a esse versículo aqui, a essa expressão de o primogênito de toda a criação. E aqui, com base aqui, ele disse que esse texto não está dizendo que Cristo não é uma parte da criação. Ele diz, olha, e sim, é a causa dessa criação. Ele diz, olha, e quem foi Atanásio? Atanásio foi um dos grandes teólogos da sua época. Ele era doutor na igreja, ali onde ele ensinava, e ele tinha um certo conceito entre o povo ali que ele vivia, na época que ele vivia. E ele diz, olha, esse que vocês estão vendo aqui, ouvindo e lendo no texto, não está se falando dele como sendo a criação, parte da criação, sim a causa dessa criação, porque todo o texto vai continuar mostrando essa mensagem. Sim, irmãos, esse termo de primogênito aqui é um título de honra que estava Paulo destacando relacionado ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto não significa que Jesus é o primeiro ser criado, porque era isso que defendia um homem chamado Ário. E aí vieram os arianos, que foram os discípulos dele, e que hoje ainda existem discípulos de Ário empregando e ensinando mensagens assim. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que existe antes de todas as coisas. Cristo, ele recebe a mais alta honra da criação. Jesus é o herdeiro de Deus. E é o herdeiro de tudo o que foi criado. Se nós lermos lá em Hebreus, capítulo 1, nós vamos observar isso. Olha só, Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Esse é o primeiro destaque que queremos fazer nesta noite, quanto ao verso de número 15. Jesus Cristo é a expressão de Deus, a imagem do Deus invisível. No verso de número 16, amados, nós vamos observar um outro destaque que Paulo ele faz aqui no verso de número 16.
dizendo que Jesus Cristo, ele é o autor da criação. E aí nós vamos compreender o que ele falou anteriormente e o que nós já aqui expressamos para os irmãos. Jesus é supremo sobre toda a criação. Os Colossenses, e aí não só a igreja ali, mas os Colossenses, a cidade de Colossos como um todo, eles eram interessados, eles eram voltados para a questão angelical, para os anjos. Eles tinham essa questão de estar buscando os anjos. Permita-me citar um exemplo particular. Quando criança, eu fui ensinado, eu acredito que muitos aqui foram ensinados também assim, a estarmos em uma oração clamando ao anjo. Quem não lembra aquela, eu não lembro totalmente ela por completo, dizia assim: Santo anjo do Senhor, meu ser protetor, coisa por aí. Eu não lembro exatamente como era, faz muito tempo. Eu tenho 48 anos de idade, isso eu era criança. Mas eu fui ensinado a estar clamando, não era a Deus em nome de Jesus. Eu fui ensinado a estar buscando os anjos. Santo anjo do Senhor. E aí tem a sequência dessa oração que é feita. Não estou aqui criticando nada, não. Estou dando um exemplo que eu vivi e que Paulo já estava aqui também mostrando que aquelas pessoas da cidade de Colossos estavam fazendo. Porque eles tinham essa questão de estarem buscando aos anjos, estarem adorando aos anjos, estarem cultuando aos anjos. E Paulo afirma aqui que a supremacia é de Cristo, inclusive sobre os anjos. Os anjos, como nos mostra no verso de número 16, os anjos invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as potestades. Jesus é a fonte originadora de tudo que existe no céu e na terra. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Isso é o que nos diz o verso de número 16. E aí Paulo vai chamar a atenção daquela igreja para que aquela igreja não estivesse sendo influenciada pela cidade de Colossos, pelos falsos profetas que viviam ali em volta, tentando inculcar na mente dos irmãos que foram libertos, que foram redimidos pelo Senhor Jesus, para dizer: olha, não é só Jesus não, vocês também precisam de estarem buscando os anjos. E vocês sabiam que até tem uns textos que podem colocar, querendo colocar como texto, querendo provar que tem que fazer isso. Quando diz que os anjos acampam-se ao redor dos que eu tenho e os livra. Ó, tá vendo? Tem os anjos que a gente tem que clamar, tem que fazer. A Bíblia não ensina isso. Não vamos aqui entrar no detalhe quanto a esse texto lá do Salmo, não. Mas o que eu quero mostrar aí, quando citei esse texto, foi para somente dizer que as pessoas às vezes pegam versículos para tentar provar uma coisa que eles creem, e não que a Bíblia como um todo ela defende, como a Bíblia como um todo ela mostra. É preciso que a igreja estivesse entendendo que os anjos não têm nenhum poder fora de Deus, fora de Cristo. Quando a ação dos anjos, e a Bíblia nos mostra, quando os anjos agiram, não foram eles mesmos que fizeram por eles, não. Eles estavam realizando uma obra de Deus ali onde eles estavam. Eu só quero lembrar o texto de Ló. Quando Ló estava ali naquela cidade altamente promíscua. Parece que está falando dos dias de hoje. E aí Ló se prendeu com a sua família naquela cidade, não queria sair de jeito nenhum. Foi preciso Deus enviar anjos, que foram ali em forma de 2 homens.
para tirar Ló daquele lugar. E depois, aquela cidade, Sodoma e Gomorra, foram destruídas. Só 2 anjos fizeram isso. Os falsos mestres aparentemente atribuíam a eles poderes independentemente de Cristo, tornando-os inclusive objetos de adoração. Veja o versículo 8 do capítulo 2 de Colossenses. Como Paulo diz: olha, cuidado que ninguém vos engane, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tenham cuidado, estejam atentos, estejam alertas para esses ensinamentos errôneos que estão sendo divulgados entre vocês. Irmãos, o culto aos anjos, portanto, é uma usurpação da glória e preeminência devidas a Cristo. O culto que estava sendo pregado, que estava sendo ensinado ali na igreja de Colossos, era algo que estava usurpando a glória que é devida única e exclusivamente a Cristo. Hoje pela manhã nós ouvimos uma mensagem quanto à expressão do zelo de Deus, que tem também o significado de ciúme, né? E aí Deus não aceita ser dividido, que a adoração que é para Ele seja para Ele e para os anjos, seja para Ele e para Santo Fulano, Santo Ciclano. Não, Ele não aceita isso. É único e exclusivamente para Ele, porque ninguém faz mais nada além dele pelo homem. Ele que nos criou, e é Ele que tem nos preservado. Foi Ele que enviou o seu Filho, o Senhor Jesus, para aqui neste mundo dar a sua vida em nosso lugar. Veja o verso 18 e 19 do capítulo 2 de Colossenses. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Mas veja como ele chama a atenção que não deve estar observando e atentando e aceitando o culto dos anjos, que era algo que era comum na cidade de Colossos, e que aos poucos estavam tentando levar para a igreja de Colossos. E ele vai chamar a atenção: olha, vocês tenham cuidado quanto a isso. Paulo mostra, nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. É o que o texto nos mostra. Pois nele, verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E diz mais, lá no final do versículo: tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O objetivo da criação é a redenção de que Cristo efetua na vida do homem, não o contrário. Irmãos, todo o universo tem uma única finalidade. Toda a criação tem uma única finalidade: render a Jesus todo o louvor e toda a glória. Nós ouvimos um canto aqui que diz que Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. Ele é o começo e é o fim. É Ele. Ele está desde a eternidade, desde toda a criação. Foi Ele que criara. Por isso a Bíblia nos ensina
que diante dele todo joelho vai se dobrar. Quer no céu, quer na terra, debaixo da terra, não importa onde o homem esteja, ele vai ter que se prostrar diante do Senhor Jesus. E dizer, olha, Ele é Senhor. E isso para a glória de Deus Pai. Cristo é o Senhor, amados. De tudo que existe. Cristo é o autor, mas Ele é o autor da salvação. Ele é o autor de tudo que existe. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da criação como um todo. E no Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos observar isso. Versos 1, 2 e 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Era ele, era o Senhor Jesus, nada além dele. Destaca nesse texto que ele é o Criador, ele é o autor do poder criador de Deus ali. Ele está destacando o poder criador de Deus nesse texto, que mostra que ele, Jesus, é esse Criador. Se nós lermos o capítulo 1 de Gênesis, quando mostra lá que no princípio criou Deus os céus e a terra, essa expressão Deus, lá no Antigo Testamento, Elohim, é uma expressão plural, onde mostra que estava ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na criação do universo. Ele trouxe tudo à existência, pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, e para ele é o que o verso número 16 nos mostra. E por último, o verso de número 17, que vai nos trazer mais uma excelência da pessoa de Cristo na obra da criação. E nos diz assim o verso de número 17: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Paulo diz aqui, amados, que ele é antes de todas as coisas. O apóstolo ele continua veementemente afirmando da procedência temporal e da significação universal do Senhor Jesus. Esse versículo ele torna mais explícito o que já estava lá no versículo de número 16. Ele fala agora de uma maneira mais direta. Ele é antes de todas as coisas. É Ele que nele tudo subsiste. Cristo existia antes de todas as coisas. Ele não é criado, Ele foi o que criou. Os falsos profetas ali ensinavam que houve um tempo em que ele não era essa expressão. Ele não era, ele passou a ser. E quando ele diz que ele não era e passou a ser, ele está dizendo que ele, assim como toda a criação, ele também foi criado. Ou seja, expressando de que Jesus não é divino, que Jesus não é Deus. Mas a Bíblia nos ensina de maneira diferente, amados irmãos. Jamais houve um tempo em que Cristo não existiu. Jamais. Porque Ele é eterno. Ele é pré-existente. Ele é o alfa, é o ômega. Ele é eterno. Não esqueçamos disso. Ele é autoexistente, ele é autossuficiente. E Paulo afirma aqui nesse texto que Jesus não depende da criação, pelo contrário, a criação é que depende dele. Foi o Senhor Jesus que lançou os fundamentos da terra, foi o Senhor Jesus que espalhou as estrelas no firmamento, foi Ele que fizeram isso. Ele conhece as estrelas por cada um por seu nome. E olha que são milhões e milhões de estrelas. Ele conhece cada um por seu nome.
A criação depende dele. Foi o Senhor Jesus que lançou os fundamentos da terra. Não podemos esquecer disso. Foi Ele que espalhou as estrelas no fundamento. A Bíblia nos ensina que Ele é o Pai da eternidade. Em João capítulo 17, versículo 5 diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, no texto ainda diz que nele tudo subsiste. E aqui traz a ideia de que Jesus é em todo o tempo o sustentador. Aquele que guarda, que protege, que sustenta. Tem pessoas que dizem: Deus criou o mundo e entregou a própria sorte. Isso é uma heresia tamanha. Deus jamais fez isso. O Senhor, Ele criou o mundo, criou o homem e continua sustentando, continua sob o seu domínio. Mas alguém poderia dizer: mas por que tanta coisa ruim acontecendo no mundo? Porque o homem, por ser pecador, por ser perverso, mal, a sua maldade crescendo a cada dia, a sua maldade se multiplicando, ele busca fazer aquilo que não é da vontade do Senhor. E aí vem as consequências, e aí vem os resultados. Aqui ele traz a ideia de que Jesus é em todo o tempo o sustentador, quando ele diz que antes tudo subsiste. Paulo disse em Atos, no capítulo de número 17, lá na parte B do versículo 25 e na parte A do versículo 28, quando ele diz assim: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. A parte A do versículo 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. E a mensagem que Paulo transmitiu para aqueles irmãos ali foi a mensagem para que eles estivessem atentos às heresias que estavam sendo divulgadas entre o povo de Deus. Irmãos, que nós hoje também estejamos atentos a isso. Não esqueçamos, todas as coisas existem em Cristo, todas as coisas existem por Cristo, todas as coisas existem para Cristo, como nós destacamos nesta noite. Jesus Cristo é a expressão de Deus, a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é o autor da criação. Jesus Cristo é antes da criação e sustentador dela. Por isso, toda a igreja em nossos dias, ela deve permanecer firme nessa base, nesse fundamento que é o Senhor Jesus. Não aceite, mas não aceite mesmo as heresias que estão sendo divulgadas. Firme-se na pessoa do Senhor Jesus. Firme-se nesse fundamento que é Ele, o Senhor Jesus. Foi Ele que veio a esse mundo dar a sua vida em nosso lugar. Não há outro nome que se deva servir, não há outro nome que se deva adorar, não há outro nome que se deva glorificar, que se deva exaltar, é somente Ele. Só Jesus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Então divulgue isso, proclame isso, anuncie isso, fale para as pessoas que precisam de Jesus. Olha, vocês precisam de crerem em Cristo Jesus unicamente, porque somente Ele é a salvação, somente Ele é a redenção, somente Ele perdoa os pecados. E para as pessoas que ainda não têm essas verdades em sua vida, para as pessoas que ainda não têm a convicção da sua base que é Jesus, busque em Cristo essa convicção, busque em Cristo essa salvação, busque em Cristo, pois tudo foi criado por Ele e para Ele. Não esqueça disso. É nele que nós temos a redenção, é nele que nós temos a redenção dos pecados. Jesus, Ele é suficiente para todos nós. Não precisa se mais de ninguém, só Ele, só Ele.
E eu quero concluir citando o texto de Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Paulo, ele estava ensinando para a igreja de Colossos, e está ensinando para a nossa igreja também hoje. Ensinando o quê? A excelência da pessoa de Cristo na obra da criação. Que Deus, pois, continue nos abençoando. Amém.